Bom dia, boa tarde ou boa noite, a pessoa que estiver vendo isso. Hoje eu e meu grupo iremos apresentar os seguintes temas: átomo de Bohr, ondas eletromagnéticas e outros temas que serão ditos a seguir. Claro, daremos o nosso máximo para que fique bem intuitivo o entendimento dos temas. Dito isso, um bom vídeo para você. E aí, aqui é o Adriano e para o nosso primeiro tópico eu irei falar sobre ondas eletromagnéticas. Bem, de forma resumida, as ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis. Essas ondas viajam na velocidade da luz e só transportam energia. Ademais, elas apresentam-se na forma de ondas de rádio, infravermelho, raio-x, entre outros. Mais tarde no vídeo, irei aprofundar um pouco mais no tema. Continuando, as ondas possuem alguns elementos, os elementos das ondas, tais como crista, vale, comprimento, amplitude, período, frequência e velocidade de propagação da onda. Na imagem, irei exemplificar melhor o que eu disse. Bem, se a gente vê, a crista da onda é o ponto mais alto de uma onda, o vale da onda é o ponto mais baixo em uma onda. O comprimento da onda é a dimensão da onda medida por uma crista e um vale, duas cristas seguintes ou dois vales seguintes. A amplitude da onda é a altura da onda, medida do ponto de equilíbrio até a crista da onda ou do vale da onda. Período da onda é o intervalo de tempo que a onda demora para finalizar uma oscilação. Frequência da onda é o número de oscilações que a onda executa em um determinado tempo. Velocidade de propagação da onda é a velocidade na qual a onda se propaga em um meio, como o vácuo e a água. Terminando por aqui, eu agora deixaria o Pedro continuar falando sobre relação entre frequência, energia e cor associada à onda. Olá pessoal, aqui é o Pedro e eu vou falar da relação entre frequência, energia e cor associada à onda para fechar esse tópico, ok? A frequência das ondas eletromagnéticas, por sua vez, diz respeito ao número de oscilações que o seu campo elétrico realiza cada segundo. Dito isso, gente, ondas com frequências mais altas carregam mais energia consigo. Dada a explicação, eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês verem, que contém as faixas de frequência e o comprimento de onda, correspondente a algumas cores que podemos enxergar com o olho nu. Vamos lá? Ok, como vemos aqui, a primeira coluna ela mostra a cor. Pegamos vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta e colocamos elas de exemplo. A segunda coluna é a frequência. Ela mostra a faixa de frequência associada à cor. No espectro visível, a frequência varia de aproximadamente 400 a 790 THz. E terminando isso aqui, vamos para a terceira coluna, que é a última no caso, comprimento de onda. Ela indica a faixa de comprimento de onda associada a cada cor. No caso das cores visíveis, ela varia de aproximadamente 380 nanômetros e corresponde a violeta, a cerca de 750 nanômetros, correspondente a vermelho. Bom, fechando o tópico, a energia da onda eletromagnética ela está distribuída entre os campos elétrico e magnético. Quando ela se propaga, a energia da onda oscila, entre a energia do campo elétrico e a energia do campo magnético. Quanto maior, ou seja, quanto mais valor do campo elétrico, ou seja, quanto maior for a perturbação, maior vai ser a energia média por volume. E agora teremos o próximo tópico, que é a decomposição da luz, prisma ou rede de difração, com o Eduardo. Decomposição da luz, prisma, rede de difração. A luz, seja ela proveniente do Sol, lâmpada incandescente ou de outra fonte de luz, quando muda de um meio de propagação para outro, sofre refração, isto é,
sofre mudança na velocidade de propagação. Essa mudança de meio de propagação faz com que a luz se decomponha. Para ter uma ideia de como funciona, irei mostrar um aparato que nos permite ver essas raias da luz com mais claridade, chamado espectroscópio caseiro. Se vemos bem, podemos perceber que quando a gente mira o aparato numa luz solar ou lâmpada incandescente, sendo elas contínuas, as raias que a gente vê formam um arco-íris, sendo imperceptível ver a passagem de uma cor para outra. Já a descontínua, como por exemplo, da imagem ao lado, podemos ver que a raia é espaçada, clara e fina, sendo bem diferente de uma luz contínua. No próximo tópico, deixo vocês novamente com o Adriano. Olá novamente. Agora, continuando com o novo tópico, eu vou falar sobre o espectro eletromagnético. Então, o espectro eletromagnético é o intervalo de todas as frequências de onda eletromagnéticas existentes. O espectro eletromagnético é normalmente apresentado em ordem crescente de frequências, começando pelas ondas de rádio, passando pela radiação visível até a radiação gama de maior frequência. Falando do eletromagnético visível, essas ondas são aquelas que podem ser percebidas pelo olho humano e interpretadas pelo cérebro, como por exemplo o vermelho, laranja, violeta, azul, entre outros. Já os espectros não visíveis aos nossos olhos, temos o infravermelho. O infravermelho, que é uma onda eletromagnética de frequência menor que a luz visível e, portanto, invisível aos nossos olhos humanos, a maior parte da radiação térmica emitida pelos corpos que se encontram em temperatura ambiente é radiação infravermelha. Por tratar-se de uma faixa de frequências muito grande, com diversas aplicações tecnológicas, o infravermelho é subdividido em regiões menores: infravermelho próximo, médio e longínquo. O infravermelho pode ser usado para aquecer, detecção de movimento e entre outros. Continuando, agora eu vou falar sobre as ondas de rádio. As ondas de rádio, sendo o intervalo de frequências do espectro eletromagnético que são largamente utilizadas nas tecnologias de telecomunicações, as ondas de rádio têm os maiores comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Esse tipo de onda é usado para transmitir sinais de televisão, rádio, celular, internet e GPS. Seguindo, agora temos as microondas. As microondas são ondas eletromagnéticas cujos comprimentos de onda são bem maiores. Com isso, as microondas encontram-se dentro do intervalo das ondas de rádio. Apesar disso, apresentam frequências um pouco maiores que as ondas de rádio e são usadas em aplicações diferentes. Os principais usos tecnológicos das microondas são as redes sem fio, roteadores Wi-Fi, radares, comunicação com satélites, aquecimento de alimentos, entre outros. Em seguida, eu irei falar agora da ultravioleta. A radiação ultravioleta, que corresponde ao conjunto de frequência de ondas eletromagnéticas que são maiores que as frequências da luz visível e menores que as frequências dos raios-x. Os raios ultravioleta podem ser subdivididos em UVA, UVB e UVC, sendo o mais comum o UVA e, mesmo que menos presente, o UVB é o principal responsável pelos danos causados a nós seres humanos, e a UVC ela é absorvida pela atmosfera terrestre, sendo então ela nem chega aqui. E o principal uso da ultravioleta é o bronzeamento artificial. Agora eu irei falar dos raios-x. Os raios-x são uma forma de radiação eletromagnética de frequência mais alta que o ultravioleta. No entanto, sua frequência é inferior à frequência característica dos raios gama. Os raios-x têm grande capacidade de penetração e são absorvidos pelos ossos humanos. Por essa razão, esse tipo de reação é largamente utilizado para realização de exames de imagem como radiografia e tomografia. E por último, não menos importante, agora irei falar sobre o raio gama. Os raios gamas são uma forma de radiação eletromagnética de alta frequência, geralmente produzidos pelo decaimento nuclear de elementos radioativos, pela
aniquilação entre pares de partículas e antipartículas, ou ainda em fenômenos astronômicos de grandes proporções, como no surgimento de novas e supernovas, colisões de estrelas e erupções solares. A radiação gama transporta uma enorme quantidade de energia, sendo capaz de atravessar obstáculos como paredes de concreto com facilidade. Além disso, é uma radiação altamente ionizante, capaz de causar danos irreversíveis a diversos tecidos. Apesar de seus perigos, a radiação gama é largamente usada na medicina nuclear, para o tratamento do câncer e também em cirurgias complexas, como na remoção de tumores intracranianos. Bem, finalizei o tópico por aqui e agora deixarei o Pedro falar sobre o átomo de Bohr. Então, pessoal, vamos finalizar aqui, né? Estamos no nosso último tópico, que é o átomo de Bohr. Esse modelo foi proposto por Niels Bohr lá no século passado e apresenta elétrons distribuídos em camadas ao redor de um núcleo. É muito semelhante a uma órbita de um planeta e mostra que os elétrons movem-se em sentidos circulares, mas que as órbitas possuem energia definida. Bohr explica que à medida que as camadas se afastam do núcleo, maior a energia dos elétrons. A capacidade de absorção energética ainda possibilita o salto para o nível mais afastado do núcleo, estado ativo ou excitado, e a emissão de radiação quando retornam ao seu estado fundamental, estável e de menor energia. Para Bohr, ter desenvolvido esse modelo de átomo não foi do dia para a noite. Ele ficou observando o funcionamento do átomo de hidrogênio. Antes disso, ele já tinha percebido que um gás consegue emitir luz no momento que a corrente elétrica passava por ele. Essa descoberta viria a esclarecer que os elétrons podem absorver energia e depois liberá-la na forma de luz. A partir dessa visão, o modelo atômico de Bohr foi embasado pela dedução de que o átomo tem uma quantidade de energia disponível para cada uma das suas órbitas. É justamente por isso que, quando recebe energia vinda de uma descarga elétrica, algumas das suas partículas passam para uma camada de energia ainda maior. Isto é, uma área mais distante do núcleo. Bom, já quando o efeito é o contrário, ou seja, retorna ao estado fundamental, libera energia excedente e isso resulta na emissão de luz. Durante a conclusão do experimento, Bohr percebeu que existem apenas 7 níveis de energia ou camadas eletrônicas. Bom, e eles são representados pelas letras K, que é a primeira camada, seguidas de Ed, M, N, O, P e Q, que é a 7ª camada. Quanto mais longe do núcleo, maior é a energia dos elétrons localizados. Olha, gente, um tema bem interessante para a gente relacionar aqui com o átomo de Bohr é o teste da chama. De forma simples, esse teste é quando colocamos um composto na chama e ele fornece uma cor característica daquele composto, por meio de fornecer energia externa aos elétrons, fazendo com que eles saltem. Porém, gente, no entanto, o estado excitado é instável, portanto, os elétrons que saltaram de nível retornam à órbita de seu estado estacionário. Nesse momento, o elétron perde na forma de luz uma quantidade de energia que corresponde à diferença de energia existente entre as órbitas envolvidas no movimento do elétron. O exemplo de um teste de chama é o lítio, que tem uma cor característica vermelho vinho, como vocês podem ver aí na imagem. Isso é tudo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço a vocês, galera, que assistiram até o final. Que tenha sido bem didático para vocês poderem aprender sobre a química, sobre a ciência em geral. E é isso. Adeus.